Bora para a Bíblia, capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e a cobriu de ouro puro, por dentro e por fora. Fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. Fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra de batida. Os fez as 2 extremidades do propiciatório, um querubim a uma extremidade desta banda e o outro querubim à outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades deles, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. Os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim, e o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e a cobriu de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura, uma largura de mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos, que estavam aos seus 4 pés. De fronte à moldura estavam as argolas para lugares dos varais para levar à mesa. Fez também varais de madeira de cetim, e as cobriu ou de ouro para levar à mesa, e fez os vasos que havia estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres e as suas escudelas e as suas cobertas, com que se havia de cobrir de ouro puro. Fez também o castiçal de ouro puro, e a de obra batida fez este castiçal o seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas massas, e as suas flores da mesma peça. 6 canas saíram dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e as 3 canas no castiçal de outro lado. Numa cana estava 3 copos de modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos de modo de amêndoas e uma maçã e uma flor, assim para que as 6 canas que saíam do castiçal, mas no mesmo castiçal havia 4 copos de modo que amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores, e era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e da outra massa debaixo das 2 canas, e a mesmo que uma massa debaixo de 2 canas, e o mesmo assim fez para 6 canas que saíam dele. As suas massas e de suas canas eram o mesmo, e tudo que era obra batida de ouro puro. E fez 7 lâmpadas, os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez todos os seus vasos, e fez o altar de incenso da madeira de cetim, de 1 côvado, que era seu comprimento, de 1 côvado de largura quadrada, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo era feita as suas pontas, e cobriu de ouro puro a sua coberta, e as suas paredes ao redor, as suas pontas. Fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo de suas coroas, e os seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com ele. Os varais fez de madeiras de cetim, e o cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, o incenso aromático puro de obra do perfumista,
Esse é o capítulo 37 do livro de Êxodo. Bora para a Bíblia, capítulo 38. Fez também o altar do holocausto, de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados era a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura, e fez as suas pontas aos seus quatro cantos do mesmo eram as suas pontas, e o cobriu de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões e as pás e as bacias, os garfos e os braceiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre para a obra de rede, e na sua cercadura debaixo até ao meio dele. Fundiu 4 argolas, as 4 extremidades de crivo de cobre para lugares de varais, e fez os varais de madeira de cetim, e cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar para levá-lo, com eles pelo oco de tábua. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre. Pôs espelhos das mulheres que se ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. As colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E as colchetes das suas colunas e as suas molduras eram de prata. E a banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a banda do oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda, a porta do pátio, e de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino, torcido, e a base das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, e de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino, torcido e comprimento, e de todo 20, e era de 20 côvados a altura, na largura de 5 côvados de fronte das cortinas do pátio, e as suas 4 colunas, as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e as cobertas das suas cabeças, as suas molduras eram de prata, e todas as estacas do tabernáculo do pátio ao redor de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho por ordem de Moisés, foram contadas por ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino, todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, e a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos, e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, e a prata dos arolados da congregação foi 100 talentos, e 1.775 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, uma beca por cada cabeça, isto é meio ciclo, conforme ao ciclo do santuário, de qualquer que passava
aos arolados da idade de 20 anos acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu para 100 bases. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base, mais 2.775 talentos fez os colchetes das colunas e os cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras, e cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre crivo, e de cobre para ele todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Esse é o capítulo 38 do livro do Êxodo.